Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus tem uma palavra para você. Deixa aí nos comentários o seu nome, o pedido de oração. Eu quero estar orando aí por você e por toda a tua casa. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23 e no versículo 24, onde a Bíblia está nos dizendo: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz diariamente e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua própria vida, por minha causa, a salvará. Uma palavra poderosa de Deus para minha vida e para a sua vida. Jesus, meus amados, Ele está falando: se alguém quiser vir após Ele. Se nós verdadeiramente quisermos ter um encontro com Jesus, nós devemos compreender, meus amados, que a vontade de Deus é que todos se salve e venham ao conhecimento da verdade. Como está ali em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Essa é a vontade de Deus. Mas tem que ser também a nossa vontade. Ali em João 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou Jesus para todos. Deus amou o mundo todo, mas só vão ter a vida eterna aqueles que crer em Jesus. Isso é comigo, isso é com você. A decisão cabe a mim, cabe você tomar. E fazer o trabalho da salvação é com o Senhor. Não há nada que eu e você podemos fazer para ser salvo, mas crer é comigo e crer é com você. O nosso papel é crer na salvação e aceitar a salvação pela fé. Como está ali no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, onde a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Uma vez que você ouve o Evangelho, você ouve a boa notícia, você aprende que Jesus Cristo veio trazer a salvação, cabe você tomar a decisão, se você vai entregar a sua vida para Jesus ou não. Essa decisão é minha e essa decisão é sua. E dentro dessa decisão, Jesus, Ele está nos ensinando que nós devemos fazer o cálculo. Para nós, meus amados, se achegarmos a Ele, é necessário que nós venhamos negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos é abrir mão, meus amados, da nossa própria justiça para aceitar a justiça que vem de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam pelo bem que elas fazem, que elas pagam as contas em dia, elas ajudam às vezes até as outras pessoas e por isso elas vão ser salvas. Mas não funciona dessa maneira. Aos olhos de Deus, todos são pecadores e todos precisam de um Salvador. E só há um caminho. E ali em João 14,6, Jesus vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então negar a si mesmo é abrir mão dos seus próprios méritos, das suas próprias obras e confiar em Deus. E com isso, todo mérito, todo crédito vai a Deus. Não é crédito meu, não é crédito seu, mas todo crédito é de Jesus. É somente pela fé em Jesus. Negarmos a nós mesmos é nos rendermos diante da vontade de Deus. Se você for ler ali em Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3, você vai ver o apóstolo Paulo falando que o povo judeu é um povo que tem zelo por Deus, mas eles não receberam a justiça que vem de Deus porque eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, firmarem suas próprias obras e rejeitaram a justiça que vem de Deus. Porque quando você aceita a justiça que vem de Deus, meus amados, não há nada de mérito seu nisso, somente a sua fé em Cristo. Todo mérito é de Deus, todo mérito é de Jesus. Toda obra de salvação é um presente de Deus para mim e para você. Por isso, ali em Efésios,
No capítulo 2 de Efésios, no versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus e não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela é um presente de Deus. Por isso, nós devemos negar a nós mesmos diariamente. Nós devemos tomar, meus amados, a nossa cruz e seguir Jesus. Tomar a cruz, meus amados, é entender que Jesus Cristo foi para a cruz, pagou pelos nossos pecados e nos deu uma nova vida. E agora nós vamos, pela fé, viver essa nova vida. Nós vamos abandonar a vida antiga, porque ela foi sepultada. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia vai dizer que tudo se fez novo na nossa vida, as coisas velhas ficaram para trás e agora nós temos uma novidade de vida. E diariamente, meus amados, nós vamos nos posicionar sobre essa nova natureza. Nós não vamos mais voltar para trás, porque em Cristo a nossa velha vida foi sepultada e foi dada uma nova vida. E agora nós vivemos essa nova vida firme na fé, entendendo que Jesus Cristo venceu e pela fé, no nome dele, nós somos mais que vencedores. E uma batalha vai ser travada. A todo momento, o diabo vai querer entrar na tua mente e fazer você voltar para trás, você firmar em suas próprias obras, você abandonar a fé. O diabo vai trabalhar para fazer você desistir, mas cabe você, dia após dia, se fortalecer na palavra, crescer na graça e no conhecimento. E isso acontece através da leitura da palavra diariamente, através de uma vida de oração, através, meus amados, de caminhar verdadeiramente com Deus, não somente de ouvir falar as palavras dele, mas conhecê-lo verdadeiramente, ter uma experiência com ele. É esse cálculo que Jesus está dizendo. Nós devemos diariamente, meus amados, seguirmos ele, diariamente vivermos a nova vida que ele nos deu em Cristo Jesus e deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha. Ainda no versículo 24, a Bíblia vai nos dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem, meus amados, tomar uma decisão e quiser a salvação, tem que perder a sua vida. E você perde a sua vida quando você estende as suas mãos para cima, recebe o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador e passa a viver a vida que Ele tem para você. Você passa a viver a nova vida. Você passa a compreender, meus amados, que é dado para você agora uma nova mente em Cristo Jesus. A sua velha mente, seus velhos pensamentos foram sepultados e agora você pensa como o Senhor. Como está ali em 1 Coríntios 2,16, vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Então você tem que aprender a doutrinar os seus pensamentos a partir dessa mente. Você perdeu a velha vida. Você não tem mais prazer naquilo que você tinha prazer outrora quando você estava no mundo e nos prazeres da carne. Agora o seu prazer está em servir a Deus e adorar ao Senhor. O seu prazer, a sua alegria agora é fazer a vontade de Deus. Quando você falha, você se entristece, porque o Espírito Santo que está dentro de você, como está ali em Romanos 8,16, dá testemunho que você é filho de Deus. Você é filho, você vem dele, você pertence a ele, você não pertence mais a esse mundo. Você não procura os seus prazeres nesse mundo, mas o seu prazer está na palavra de Deus e andar com Deus. Se você verdadeiramente quiser salvar a sua vida, você vai pela fé afirmar em Jesus Cristo e perder a vida antiga e viver a partir dessa nova vida, pela fé, crendo que você é mais que vencedor. Você não está lutando contra o pecado. Jesus Cristo venceu essa luta. A sua luta é permanecer na fé. A sua luta é crer na palavra. A nossa luta é nos posicionar sobre a verdade da palavra e manifestar a existência dela na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E isso acontece quando nós começamos a ler as Escrituras e declarar diariamente a palavra de Deus, quando nós começamos a viver pela fé e não pelaquilo que vemos. Aquilo que os nossos olhos naturais podem ver está ligado ao mundo natural, mas nós, meus amados, estamos no mundo, mas não pertencemos mais a esse mundo. Como Jesus diz ali em João 17, no versículo 14 e em João 17, no versículo 16, nós pertencemos ao reino de Deus, a nossa cidadania é o céu.
como está ali em Efésios capítulo 1, versículo 13, nós somos selados com o Espírito Santo e nós pertencemos ao Senhor. Por isso, meus amados, agora nós encontramos a vida verdadeira. Nós encontramos a vida de salvação. Nós encontramos a vida eterna em Cristo Jesus. E nós vivemos pela fé, firmado nessa nova vida, nessa nova natureza, nesse presente que Deus deu para mim e nesse presente que Deus para você. Jesus chama eu e você para fazer esse cálculo. Se nós verdadeiramente, meus amados, queremos a vida eterna, se verdadeiramente nós queremos viver a nova vida que Ele tem para nós, porque se você tomou a decisão e verdadeiramente você se arrependeu, você está em Cristo, você tem uma nova natureza e os velhos desejos foram sepultados, eles não pertencem mais a você. Agora você firma na palavra, você resiste o diabo e ele foge de você. Porque você não está firmado em suas próprias obras, mas na graça de Deus. Como está ali em Efésios 6,14. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não pode mais nos dominar. Amém? O pecado não pode mais dominar a sua vida, porque Cristo Jesus verdadeiramente tornou você uma pessoa livre. Eu quero orar por vocês, Pai. Eu oro por todos que ouvirem e receber essa mensagem, que eles sejam renovados, fortalecidos em Ti, na Tua graça e na força do Seu poder. Eu oro para que a Tua salvação venha verdadeiramente se manifestar na vida de todos que ouviram essa palavra e também na vida dos ouvintes. Só derrame graça, favor, Jesus. Eu abençoo cada pessoa, cada ouvinte, cada familiar. Ó Pai querido Senhor, das pessoas que estão ouvindo essa palavra, que sejam renovados, que venham viver a nova vida, que venham escolher a vida eterna, que é um presente que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Amém.